E você sabe que nós iniciamos uma série que nós estamos intitulando como Rompendo os Limites. Então esse mês agora de maio, desde o dia 4 até hoje, nós temos ouvido algumas mensagens, algumas ministrações sobre romper. Então rompemos com o pecado, rompemos com o passado. Foi falado a semana passada sobre romper com a superficialidade. E hoje nós queremos entrar em mais um tema. Eu confesso, irmãos, que para a gente poder falar sobre áreas que a gente tem que romper, a gente reconhece e entende que muitas áreas ainda a gente precisa romper para a glória de Deus. Mas o que nós vamos compartilhar hoje foi algo que realmente o Espírito Santo colocou muito claramente assim no meu coração. Eu confesso que eu fiquei orando, eu fiquei meio que resistindo eu compartilhar sobre isso. Também não é que é algo pesado, mas para o meu coração não era o que eu queria falar. Mas aí o Espírito Santo falou assim: fala o que eu quero que você fale, né? Fica na obediência. Então eu quero compartilhar sobre esse tema hoje, que é rompendo com a ansiedade e aprendendo a confiar em Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta logo de cara aqui para a gente começar. Existem pessoas aqui no nosso meio que são ansiosas? Não precisa levantar a mão, né? Precisa levantar a mão. De manhã eu fui falar, eu falei, gente, de verdade, eu pensei que ia ministrar para ninguém, porque eu achei de verdade que não tem ninguém ansioso na igreja, né? Não tem ninguém ansioso. Mas se tem alguém ansioso aqui, ou que está num quadro de ansiedade, ou que vive ansioso, então eu quero declarar que essa palavra é para o seu coração, em nome de Jesus, tá bom? Agora, uma coisa que eu aprendi desde o comecinho da minha caminhada com Deus, é que Deus, o Senhor, Ele não trabalha, Ele não age na vida da pessoa que é ansiosa. Então eu só quero falar isso para você, porque talvez muita coisa que ainda não rompeu, não aconteceu, ainda não se revelou para a tua vida, é porque talvez pode estar ligado a essa questão da gente ser muito ansioso. E eu aprendi há muito tempo lá atrás que Deus não age, Deus não trabalha quando existe ansiedade. Deus não quer acostumar ninguém, não quer viciar ninguém na ansiedade. Então enquanto a gente não aprende a confiar, a depender, a descansar, normalmente o Senhor não vai trabalhar, o Senhor não vai agir. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu e não se ouviu de um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele confia. Então muitas vezes nós não estamos rompendo, não estamos vendo o cuidado de Deus. A gente ora por milagres, a gente ora pelo agir de Deus, mas você já percebeu que quando você ora, quando menos você espera, você já está agindo, você nem esperou Deus agir, né? Tem pessoas que estão tão ansiosas que elas oram, mas elas já vão agindo. Então Deus nem tem tempo para agir na vida dessa pessoa. E é sobre isso que a gente quer compartilhar aqui hoje, sobre romper realmente com a ansiedade e aprender a confiar mais no Senhor para a glória de Deus, tá bom? Então eu queria que você pudesse fechar os seus olhos aí, comece a falar com o Senhor, comece a falar com o Senhor aonde você está, fale com o Senhor. Espírito Santo, nós mais uma vez queremos render esse tempo a Ti. Fala o nosso coração, Pai, remove tudo aquilo que pode atrapalhar, que pode interferir, que pode, Senhor, de alguma forma, Senhor, roubar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Senhor, nossos ouvidos estão aqui abertos, aguçados, para ouvir a Tua voz, Espírito Santo. E mais uma vez eu te peço, usa a minha vida por misericórdia, para que a gente possa falar e compartilhar aquilo que o Senhor quer liberar sobre o coração e a vida de muitos que aqui estão, Pai. Assim eu oro crendo em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Então nós vimos que o Senhor quer que a gente venha romper na ansiedade. Agora, talvez você fale assim: pastor, mas eu não sou ansioso. Então a gente vai mudar a palavra ansiedade por preocupação, né? Então a Bíblia usa esse termo ansiedade ou andar ansioso, mas a Bíblia também usa o termo de estar preocupado, uma preocupação. E eu quero te chamar a atenção para essa palavra preocupação, porque essa palavra, etimologicamente falando, ela significa nós estarmos numa ocupação prévia. Em outras palavras, indica a ideia de ocupar a mente com algo antes do tempo. Então,
A gente pode falar a palavra ansiedade, podemos usar a palavra preocupação, mas o que quer dizer preocupação? Então vamos separar a palavra pré da ocupação, né? Preocupação. Então preocupação ou andar ansioso é aquela pessoa que ela ocupa muito a mente dela com algo antes do tempo. Ou seja, ela vai antecipando ou prevendo algo que ainda nem aconteceu. Então você fala, não sou ansioso. Mas se você é preocupado, se você é aquela pessoa que está ocupando a sua mente com coisas que ainda não aconteceram, com coisas que nós nem sabemos que vai acontecer, então você está ocupando a sua mente, você está preocupado. Qual o problema disso? O problema que a gente vai entender, que nós vamos aqui identificar, é que enquanto a gente está ocupando a nossa mente com coisas que a gente nem sabe se vai acontecer, coisas que de repente a gente fica será que vai acontecer? E já começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado, já começa a ficar com medo, já começa a ficar desestabilizado. A gente vai ocupando a nossa mente, a gente vai ocupando o nosso coração. E quando a gente ocupa muito o nosso coração, ocupa muito a nossa mente, o que vai acontecer? Você deixa de ouvir o Senhor. Você deixa de ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Então é extremamente necessário a gente romper com isso, acalmar o nosso coração. Quando os discípulos estavam preocupados, Jesus começa a falar para eles que ele estaria indo, que era necessário que ele morresse, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Os discípulos começaram a ficar o quê? Preocupados. Então Jesus fala assim para eles, olha, não turbe o seu coração, credes em Deus e credes também em mim, né? Ou seja, toda vez que a gente está com o coração inquieto, turbado, como diz o texto, a gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, dos grandes maus, dos grandes prejuízos a gente andar preocupado, ansioso, é que a gente está ocupando muito o nosso coração, ocupando muito a nossa mente. A gente começa a sofrer de forma antecipada, a gente começa a maquinar coisas assim no coração da gente, na mente da gente, e o Espírito Santo está falando. E aí você vem para o culto, né? Quantas vezes as pessoas vêm para um culto, e eu falo com muito amor, mas às vezes é corpo presente, porque a pessoa está presente aqui, mas a mente dela, ela está ocupando a mente dela com coisas lá do futuro ainda, que ela nem sabe se vai acontecer, que ela nem sabe se vai dar certo, se vai dar errado, mas ela fica preocupada. E toda vez que você ocupa o seu coração, você deixa de ouvir aquilo que o Senhor quer falar com você. Por isso que a Bíblia diz assim, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, cale-se diante de mim toda a terra. A Bíblia fala para a gente realmente acalmar o nosso coração, confiar no Senhor, descansar no Senhor, amém? Lá em Hebreus diz assim, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, porque se você endurecer seu coração, o que vai acontecer? Você não entra no descanso de Deus, você não descansa. Então a questão não é dormir 8 horas, 10 horas, 11 horas de sono, a questão é que você não descansa. Você não descansa, você não dá trégua, você não deixa Deus agir, você não deixa Deus trabalhar, porque você está ansioso, você está preocupado, você está passando o carro na frente dos bois, você está se antecipando, você não está aguardando o Senhor agir. Então quando a gente ora e espera no Senhor, e Ele vai ouvir o meu clamor, e vai se inclinar para mim, e vai estender a sua mão. Amém, gente? Então o Espírito Santo, Ele quer muito trabalhar nisso, né? Porque o Senhor fala, a Bíblia diz que o Senhor fala, quem tem ouvidos, ouça. Deus está falando o tempo todo, o Senhor está agindo o tempo todo. O Senhor quer trabalhar na nossa casa, Deus quer trabalhar nas nossas finanças, né? A gente ora, Senhor, minhas finanças, faz alguma coisa, Senhor. Aí na segunda-feira você está na frente lá do banco para pegar dinheiro emprestado tudo lá com o banco. Então você não orou. Então, irmãos, a ansiedade ela vai roubando, ela vai drenando, ela vai ocupando o lugar da onde o Senhor quer falar conosco.
Eu aprendi que tudo aquilo que nós refletimos, tudo aquilo que ocupa a sua mente, é justamente onde Deus vai falar com você. Pode perceber, toda vez que você para, aquieta o seu coração, acalma, você vai ver que o Espírito Santo começa a falar. Mas à medida que você está ali, preocupado, turbado, um monte de coisa na sua cabeça, o Espírito Santo não fala. Aí você fica assim, meu Deus, para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Então o Espírito Santo quer quebrar isso na vida da igreja, quer quebrar isso no seu coração. O Espírito Santo quer mudar, sabe, trazer paz. A paz, irmãos, que excede todo o entendimento. A paz que guarda a nossa mente e coração em Jesus. Amém? O salmista diz assim: olha, ainda que a notícia má chegue, eu não temerei mal nenhum, porque a minha confiança está no Senhor. Mas tem gente que está assim, meu Deus, que não chegue nenhuma notícia, meu Deus, que não aconteça nada, porque eu já estou aqui um turbilhão, eu já estou aqui, olha, a flor da pele. Ai meu Deus, se chegar alguma coisa aqui, eu vou estourar, eu vou explodir, porque a pessoa é uma Coca-Cola cheia de pressão, sabe? Mas eu quero declarar em nome de Jesus, amém, que as tempestades podem estar lá fora, o vento pode soprar lá fora, o mar pode fustigar o casco do teu barco, mas saiba que Jesus está no meu barco, está no teu barco, que Jesus está na sua casa, na sua família. Jesus, aquele que foi morto, ressuscitou. Então, meu irmão, o vento pode estar soprando lá fora, mas aqui dentro está a paz do Senhor, aqui dentro está a alegria do Senhor, aqui dentro está um reino inabalável, que é o reino do nosso amado Jesus. Então, queridos, você sabia que nós vivemos dentro de uma sociedade ansiosa? Você sabia que segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, está lá, se você pesquisar, está lá que o Brasil é o país mais ansioso do planeta? Você sabia disso? Que o Brasil é o país mais ansioso. Não faz agora não, mas depois em casa você pesquisa qual é o país mais ansioso do mundo. Não faz agora não, que é pecado. Aí você vai descobrir que é o Brasil. A OMS, ela tem, pelos relatórios, ela está declarando, está dizendo que o Brasil está com mais de 15, eu não me lembro agora o número, quase 20 milhões de brasileiros que estão doentes por causa da ansiedade. É um recorde mundial, gente. E nós vivemos nessa sociedade. Nós somos a igreja do Senhor aqui na terra, somos uma igreja local aqui em São Vicente, mas cada um aqui tem uma vida, cada um aqui está imergido, está envolvido com a sociedade, e nós vivemos dentro de uma sociedade ansiosa. E isso, querendo ou não, vai chegando até nós, querendo ou não, isso vai influenciando a nossa vida, vai mexendo, vai moldando. Então nós temos que entender que, embora nós estamos numa sociedade ansiosa, nós não podemos aceitar esse espírito. Nós temos que romper com isso, nós não podemos aceitar isso na nossa vida, na nossa casa, amém? Nos nossos relacionamentos, que isso venha cair por terra em nome de Jesus. Porque isso está deixando muita gente doente. Isso está fazendo com que muita gente venha estar tomando remédio. Os consultórios dos psicólogos, psiquiatras estão lotados. Sabe, irmãos? E tudo começa com a preocupação, tudo começa com algum nível de ansiedade, tudo começa com essa coisa da preocupação, aquilo que está ocupando a nossa mente. E nós temos que aprender a descansar. Aprender, como diz o salmista no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Amém? Vira para o teu irmão assim, com um cara daqueles profeta brabo, e fala assim para a pessoa assim: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, irmão, entrega essa situação. Entrega esse desafio, entrega ao Senhor.
confia nele, mas entrega mesmo em lágrima, em oração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o Senhor fará para a glória do nome de Jesus. E aí a OMS, ela traz alguns fatores que correspondem, que faz com que o Brasil seja um país realmente ansioso, o mais ansioso do mundo. Alguns fatores são ligados à questão socioeconômica. É interessante isso aqui, são dados, você pode puxar na internet. O que faz muitas pessoas ficarem nesse quadro de ansiedade são fatores socioeconômicos. Ou seja, está ligado a uma cultura de uma sociedade com fatores econômicos, né? O que pode mexer mais com a gente do que uma sociedade culturalmente muitas vezes diluída, muitas vezes fragilizada, com também uma sociedade que passa por momentos econômicos difíceis. Então os fatores que eles apontam na OMS são fatores como o medo do desemprego, por exemplo. Então isso vai mexendo com as pessoas, o medo. Hoje eu estou trabalhando, amanhã eu não estou. Hoje eu estou empregado, amanhã eu não estou. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou sustentar a minha casa? Como que eu vou, pagar as contas? Então isso é uma realidade, são fatos, são fatores que fazem com que o Brasil seja um país ansioso. E talvez você possa estar aqui também nesse momento com medo, com receios, com coisas no seu coração, por conta talvez de uma ameaça, talvez uma demissão que está acontecendo, talvez a empresa não está indo muito bem financeiramente, e isso começa a mexer com a gente. É ou não é verdade? Não é? Pois bem, mas é o medo, é um espírito. A Bíblia fala que não foi dado a nós o espírito de covardia, de medo, mas o espírito de amor, poder e o quê? E equilíbrio. Alguns fatores como insegurança pública, muita criminalidade, insegurança, assalto e tantas coisas acontecendo. Isso vai mexendo com as pessoas. Eu estava falando aqui no culto da tarde, eu lembro que um tempo atrás, eu até comentei no outro culto aqui, que eu estava... se tem um momento assim que eu gosto muito do meu dia, é o final da tarde, porque assim, depois de um dia bem puxado de trabalho e tantas coisas que a gente faz, acorda bem cedo, o tempo com Deus, depois já abre o WhatsApp, já tem um monte de coisa para resolver, e vai aqui, vai ali, e resolve. Quando chega às 5 horas, meu irmão, quando chega às 5 horas, eu já falo assim, poxa, aquele cafezinho, agora é hora daquele cafezinho maravilhoso, um pãozinho de queijo. E quando dá 5, 5:30, a Dani vai lá, amor, faz aquele café e tal, a gente toma um café. E eu comecei a ficar tomando café vendo a televisão. Falei, vou ligar um pouco aqui, que eu não vejo televisão o dia inteiro. Vou ligar um pouquinho aqui a TV para ver o noticiário, Aí estava lá vendo lá o da Pena, o da Pena, o outro lá também, que estava na Record, não está mais lá, o Baque, o baque que te deixa baqueado. E aí eu fiquei lá vendo lá, E aí naqueles noticiários quase igual, praticamente são as mesmas notícias, E aí estava passando muito lá sobre a gangue dos motoboy. A gangue dos motoboy, porque o motoboy, e aí o motoboy que chegou com a caixa lá do iFood, mas não era o iFood, era uma metralhadora desse tamanho. E eu fiquei vendo aquilo, irmãos. Aí foi um dia, depois o outro dia. Eu lembro que naquela semana eu fui sair de carro, eu já fiquei assim, meu Deus, tá vindo um motoboy ali. Não, eu tô falando sério, diante de Deus. Como o negócio pega na gente, o negócio entra em nós. Aí eu falei, caramba, o motoboy ali, será que ele é um motoboy do bem, um motoboy do mal? Não, é verdade, tu não sabe. Tu vê lá na televisão os caras tudo vestido de motoboy. Daqui a pouco o cara tira um canhão desse tamanho assim, passa aí o teu telefone. Tu não sabe. Eu fiquei, meu Deus, quem é? Será que é o motoboy do bem, do mal? Aí assim, olhando no retrovisor direto. Chegava perto do motoboy, eu já puxava o vidro. Gente, o motoboy tá do meu lado, ficava olhando assim, meu Deus, será que... É uma coisa impressionante. Eu lembro que eu comecei a ficar meio assim, realmente assim, ansioso. Comecei a ficar preocupado com os motoboy. O negócio foi entrando na minha mente assim, tomando conta da minha cabeça. O motoboy estava longe, mas ele já estava aqui dentro já estava ocupando a minha mente. É verdade. Então fatores como esse, segurança, baixa qualidade de vida. E eu acho aqui também que é o mais sério, que é a incerteza sobre o futuro.
Então tudo isso faz com que o Brasil seja um país muito ansioso, um país que está debaixo realmente de um peso, de uma atmosfera de preocupação, sabe? E eu não quero dizer para você que a gente tem que viver assim, né, todo largado, de qualquer jeito, negando as realidades. Não, irmão, não. Mas a pergunta que eu quero fazer para você em nome de Jesus: como é que está a atmosfera do seu coração? Como é que você está por dentro? Será que você está usufruindo da paz? Como Jesus fala assim: eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. A minha paz é diferente. A minha paz é aquele tipo de paz que pode ser uma paz no meio da guerra. O shalom não é ausência de guerra, não. Shalom é mesmo na guerra você ter paz, porque você sabe que é o Senhor que peleja por você. Amém? Então nós temos que romper. E o Senhor Jesus, Ele vai ensinar aqui, e eu não quero muito me estender, sobre isso, sobre Mateus 6,25. E lá no versículo 25, vai ser colocado no telão, ali fala por isso. Na minha versão fala portanto eu digo. Essa palavra portanto, ela fala muito. Porque a palavra portanto é ele conectando, ele trazendo uma conclusão daquilo que ele falou anteriormente. Nós vamos falar daquilo que Jesus falou anteriormente a esse texto. Nós normalmente conhecemos muito esse texto, né? Por isso vos digo, não se preocupem com a própria vida. Mas eu queria que você tentasse no por isso. Em algumas versões é portanto. Quando a gente entende, a gente vai ver que isso aqui é uma conclusão. Ele está dizendo assim: se vocês fizerem o que eu estou falando, e a gente vai ler daqui a pouco o que ele falou antes desse texto, vocês se fizerem aquilo, portanto, eu digo para vocês, vocês não têm que se preocupar. Vocês não têm que se preocupar. Mas a gente vai ler aqui o versículo 25, está aqui, o versículo 26 também pode colocar. Então observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então esses versículos que a gente está lendo aqui é uma conclusão do que ele está falando anteriormente. Agora o versículo 27 que você leu aqui, juntamente com a gente, olha só que Jesus fala aqui uma coisa muito interessante. Ele fala assim: olha, por mais que você se preocupe, por mais que você fique ansioso, por mais que você fique lá inquieto, por mais que você fique totalmente preocupado, não adianta você ficar assim. Ele está dizendo assim: olha, não vai mudar nada, não vai acrescentar nada. O fato, irmãos, de você ficar ansioso, eu ficar ansioso, a gente ficar preocupado, não vai mudar nada. Não vai mudar nada, não vai acrescentar nada. Pelo contrário, o fato da gente ficar preocupado e ansioso, em vez de acrescentar, pode até tirar. Porque vai tirar o quê? Vai tirar a sua qualidade de vida, vai tirar a sua saúde, vai tirar uma saúde mental, emocional. Então Jesus está dizendo assim: olha, no que eu falei, nós vamos ler daqui a pouco, o que eu falei, não se preocupem com nada. Porque ficar preocupado não vai acrescentar, não vai acelerar, não vai trazer resolução, não vai resolver nada. Amém? Então coloque isso no seu coração, né? Quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Não é o homem, não é uma igreja, não é uma placa, não é um dogma de igreja. Não, Jesus está dizendo assim: olha, não fique preocupado, porque ficar preocupado não vai alterar nada. Você já percebeu isso? Né? Que no fundo, só piora, só complica. Já percebeu isso? Sim ou não? Já? Sim ou não, gente? Sim. Então é só para você pensar e refletir, porque eu penso nisso direto. Que quando eu começo a ver algumas coisas não acontecem, aí já vem aquela coisa, a natureza da gente, ficar preocupado, ficar ansioso. Aí eu lembro dessa palavra, Jesus falou assim: olha, o que adianta você ficar preocupado? Não muda nada. Ele vai dizer lá na frente: basta cada dia a sua própria dificuldade. Eu lembro, né, eu estava falando da obra aqui outro dia, algumas semanas atrás, a obra que teve aqui na igreja, da reformaiada toda que teve aqui. E eu lembro assim que chegava tipo dia 3, dia 4, e tinha lá 15 mil reais para pagar só
só de boleto para pagar, né? E aí eu falava assim, meu Deus, dia 10 vence o boleto, 15 mil reais, 12 mil reais, e fora as coisas que tinha que estar pagando. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E eu lembro que dava dia 5, dia 6, e aí eu estava envolvido na obra, aí o Senhor só falava assim para mim, calma, viva cada dia um dia, ficar ansioso não vai mudar nada, o boleto não vai sumir, o boleto não vai ser pago, você fica ansioso, de verdade, irmãos. E eu lembro assim que tudo realmente assim, porque eu fui uma pessoa muito ansiosa, hoje não, hoje nada me deixa ansioso, nada me deixa preocupado. Alguém fala assim, então olha, terça-feira vence, aí eu falo, terça-feira? Hoje é domingo, é terça-feira? Não, irmão, eu aprendi isso na prática. Se fosse o Stanley de antigamente, meu Deus, quinta-feira, o Senhor, já não dormia, perdia sono, ficava preocupado, ficava irritado, ficava desestabilizado, ficava doente. Aí eu aprendi aqui, irmão, 9 meses aqui aprendendo com o Senhor aqui. Aí eu olhava na conta da igreja, meu Deus, tem 500 reais. 500 reais, eu falo de verdade, irmão, 500 reais, 600 reais. Eu falava, Dani, não tem dinheiro não. Eu falava para a Dayana, como é que está esse caixa, pelo amor de Deus? E aí chegava na quarta-feira, quando a gente abria o extrato, estava lá o dinheiro. O Senhor está falando assim, relaxa, calma, deixa cada dia a sua própria dificuldade. Amém, gente? Não vai adiantar nada você ficar ansioso, preocupado. Como diz Pedro, 1 de Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então a conclusão do versículo 25 é baseado em 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui rapidinho. A primeira coisa que Jesus vai falar sobre a gente proteger o nosso coração da ansiedade, versículo 19, ele fala assim, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam, nem furtam. Versículo 21, que é o versículo chave dessa porção. Ele fala então, pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quando ele fala no versículo 25, não se preocupe, o que vai comer e beber, ele fala, portanto, não se preocupe, mas baseado nisso que ele está falando, porque se o teu coração estiver no lugar certo, então, portanto, não se preocupe, porque assim como o Pai sustenta o pássaro, veste o lírio, homens de pequena fé, ou você acha que o Pai Celestial também não vai cuidar de vocês? Mas isso que ele está dizendo aqui, para a gente caminhar, ele está falando sobre aonde está o seu tesouro. Então se tem uma forma, irmão, da gente acabar com a ansiedade, acabar com a preocupação, é colocando o nosso coração no lugar certo. No lugar certo. Deixa eu fazer a pergunta, aonde está o seu coração? Qual é o seu tesouro hoje? O que você tem investido a sua vida? No que você tem depositado todas as suas expectativas? No que você tem apoiado aí as suas emoções? Né? Porque aonde você está investindo, aonde você está acumulando, é o termo que Jesus usa, né? Jesus não tem nada contra da gente ter muita coisa. O que está errado, o que ele condena, o que pode ser um mal para a igreja, para a sociedade, é se o teu coração está nisso. Se o teu coração, se o teu tesouro é as coisas aqui da terra, é só as coisas que você está fazendo, está acumulando, né? Parece aquele, eu sei que não tem ninguém aqui, mas já ouviu falar do crente tio Patinhas? É o crente tio Patinhas, né? Ele não tem aquela coisa, quando o cara dá tchau, ele faz assim, ó, Pai do Senhor, irmão, né? Mão fechada. Cara, se ele pudesse, ele faria um quarto assim, colocaria as moedas e ficava nadando, né? Mas a Bíblia está condenando, e o que faz com que a gente viva um estado de preocupação é justamente aonde está o nosso coração, meu irmão. E é interessante o termo coração. Você sabe que o coração é a sede das nossas emoções, o coração é a sede da nossa alma.
Então aonde está o teu coração? Aí Jesus vai falar assim, olha, porque aonde está o teu coração, toma cuidado, porque vem a traça, vem a ferrugem, vem o ladrão e pode roubar. Né? Teve uma crise agora que começou nos Estados Unidos, agora não, já faz um tempo, uma crise, uma bolha que teve nos Estados Unidos. Isso derrubou os mercados no mundo inteiro. E eu lembro assim que começou a passar muito no noticiário, que tinha muita gente que era bilionária, que era milionária, e por causa daquela bolha que teve nos Estados Unidos lá, aquela bolha imobiliária, acabou com tudo. E teve gente que assim, da noite por dia, a pessoa acordou pobre, miserável. E eu lembro, né, passou muito em muitos jornais, que muita gente começou a acabar com a sua própria vida, começou a se matar. Irmãos, e hoje não está diferente não. Outro dia eu vi uma pessoa lá no jornal acabando com a própria vida porque estava jogando lá no tal do tigrinho lá, jogando no tal das bets, né, tentando ganhar dinheiro, tentando, né, de alguma forma ficar rico jogando naqueles joguinhos lá. E a pessoa foi jogando, conclusão, ela acumulou uma dívida de R$1 milhão. Aí o que ela fez? Ela foi lá e acabou com a vida dela, se suicidou, né? Então como é que você protege o seu coração? Coloque o seu coração no lugar certo. Você pode ter muita coisa, você pode multiplicar os seus bens, você pode ser uma pessoa muito assim, realmente uma pessoa muito estratégica, uma pessoa que tem um dom de prosperar. Mas se o teu coração estiver nessas coisas, meu irmão, mais cedo ou mais tarde vem a ferrugem, mais cedo ou mais tarde vem o ladrão, mais cedo ou mais tarde vem uma crise econômica, mais cedo ou mais tarde vem um plano novo aí desse governo, alguma coisa pode acontecer. E aí, meu irmão, aonde está o teu tesouro, lá está o seu coração. Então quer proteger, quer acabar com a ansiedade, coloca o seu coração no lugar certo. Amém? Amém, queridos? Tá? Então coloca lá sua expectativa, tudo que você está sonhando, coloca no Senhor, coloca no lugar certo. Entenda que tem muita coisa que vai acontecer no tempo de Deus. Tem muita coisa, meu irmão, que vai acontecer, mas vai acontecer da maneira de Deus. Só que hoje a gente está tão treinado que as coisas acontecem do nosso jeito, no nosso tempo. Somos a geração que tem tudo na mão, tem um telefone, aperta um botão, chega em casa. E a gente leva isso para o espiritual, a gente leva isso para Deus. Só que não é assim que funciona. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, guarda o seu coração. Amém, gente? Amém, queridos? Guarda o seu coração, porque aonde está lá o seu tesouro, está o seu coração. Não é errado ter coisas, errado é quando as coisas passam a ter você, né? Então não é errado ter coisas, o problema é quando as coisas começam a tomar conta da gente, né? Então esse momento é um momento que a gente começa a viver preocupado, né? A viver ansioso. Outro ensinamento de Jesus no versículo 22, ele vai falar o seguinte: os olhos é a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então os olhos bons enchem o corpo de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Numa outra versão na linguagem de hoje fala assim: se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Então, depois de você estar com o seu coração no lugar certo, a segunda coisa que Jesus ensina aqui é você e eu termos um coração voltado para fora, um coração generoso, tá? E um coração cheio de fé. Quando a Bíblia fala dos olhos, se os nossos olhos são bons, isto é, se a nossa atitude é de generosidade e fé, toda a nossa vida será iluminada. Agora, ao contrário, se no entanto os nossos olhos são maus, cheios de ganância, egoísmo e falta de fé, então a nossa vida estará em trevas. O que isso quer dizer, pastor? Eu sempre achei que esse texto se referia para olhar para coisas boas. Então se eu estou olhando coisas boas, o meu corpo terá luz. E aí eu fui estudar, eu fui entender e aprender
que Jesus estava falando aqui de olhos bons é quando os seus olhos não estão voltados para dentro, mas estão voltados para fora. Quando a gente tira o foco de nós mesmos, é quando a gente começa a realmente a ter uma mentalidade, um coração de abençoar, de ser uma pessoa generosa. Você pode perceber, né, e eu falo aqui, irmãos, em nome de Jesus, com muito amor, mas quando você vai falar com pessoas que estão enfrentando talvez algum problema emocional, pessoas que estão emocionalmente talvez desgastadas e passando por problemas, você pode perceber, você vai conversar com elas e você vai ver que toda vez que elas falam, elas falam sempre do eu, né? Eu não consegui, porque não me ajudaram, porque não tinha para mim, porque não lembraram de mim. Então Jesus está desafiando a gente para romper e não permitir essas doenças emocionais. O grande segredo é você ter olhos bons. É você deixar de olhar só para você, para o seu interior, para o seu eu, e você começar a olhar e você ser uma pessoa generosa, você olhar o próximo, você querer ajudar o próximo, você querer abençoar as pessoas, você querer aplicar fé nas coisas, sabe? Quanto mais você é generoso, quanto mais você deixa de olhar para você e você começa a olhar para as pessoas e começa a abençoar e começa a ajudar e começa a ser generoso, o que vai acontecer? Mais luz você vai jogar para dentro de você. Mas quanto mais a gente só pensa em nós, eu mesmo, que a gente está olhando muito para dentro, se nossos olhos forem maus, ou seja, só eu, só penso em mim, mais doente a pessoa fica, mais treva tem, mais escuridão é. Não é verdade? Então, por exemplo, eu estava falando aqui no culto da tarde, né? Se você está se sentindo assim um pouquinho ansioso, preocupado, talvez sentindo assim algumas palpitações, né? Você sente que não está muito bem, eu vou te dar aqui uma dica, né? Olha, uma dica que eu acredito que pode mudar muito e ajudar muito. De verdade, amados, com muito amor, você pode de repente pegar um dia e de repente você ir no hospital e visitar o hospital e começar a ir lá, vai lá, só para ajudar, levar uma palavra, né? Levar ali um folhetinho da palavra de Deus. Vai lá e começa a olhar que tem gente nesse momento em cima de uma cama e que muitas vezes não tem mais jeito para medicina. Que nesse exato momento tem gente agora em cima de uma cama, de uma UTI, que está lá completamente condenado, desenganado. Mas você vai lá e você começa a ir lá e você vai abençoar e você vai ajudar e você vai levar uma palavra e você vai levar uma cesta básica e você vai arrecadar um alimento e vai levar para aquela família que está precisando. Irmãos, eu te garanto que se seus olhos forem bons, haverá muita luz dentro de você. Mas a gente vive hoje um tempo que é nós, né? E a gente vê esses evangelhos, esse evangelho de posse, evangelho de ter coisas, e a gente está percebendo assim uma igreja cada vez mais doente, porque o centro, o foco não é o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para abençoar, como que eu posso ajudar esse life crescer, como que eu posso ajudar essa pessoa a romper. Não, o foco muitas vezes somos nós. Então Jesus falou assim: se os teus olhos forem, e ele chama isso de olhos maus, não sou eu, irmão. Eu quero te dizer, se você quiser estudar esses versículos, eu te falo, pode estudar, que você vai ver que é isso que ele está falando. Então, se você realmente quer jogar luz, se você quer ter ser uma pessoa saudável, não só espiritualmente, mas emocionalmente, comece a olhar e comece a ser essa pessoa que tem um coração de ser um abençoador, alguém que vai olhar pela fé e vai abençoar pessoas. Amém, queridos? Muito bem, depois do coração estar no lugar certo, e depois de nós termos esse coração, esses olhos bons, diz a Bíblia, eu estou na Bíblia aqui, Jesus então ensina o terceiro segredo. E o terceiro segredo que ele ensina é Mateus 6:24.
Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões a mamon, em outras versões a riqueza. Irmão, só pode existir um Deus no nosso trono do nosso coração. Eu queria convidar você a ficar de pé. Você sabe que em toda a Bíblia, o único texto que Jesus compara uma coisa a um Deus é esse texto. Jesus ele compara o dinheiro, a mamon, a um senhor, a um senhor. Você não vai ver isso em nenhum outro lugar da Bíblia. É só nesse texto. Não tem lugar nenhum. Só no versículo 24 que ele compara dinheiro, posses, riqueza a um senhor. Agora, por que ele faz isso? Escute o que eu vou falar para você. A proposta de mamon, do dinheiro, é dar aquilo que só Deus pode dar para o ser humano. Mas muitas vezes nós estamos sendo enganados pelo dinheiro, pela riqueza ou por coisas. Eu vou te dar um exemplo aqui para a gente não estender. Quando uma pessoa pensa assim: se eu tivesse dinheiro, então todos os meus problemas seriam resolvidos. A Bíblia declara, a Bíblia diz que o Senhor é quem? O Senhor é Deus, que Ele é fortaleza, que Ele é refúgio, que Ele é socorro, que o Senhor trabalha, amém? Que o Senhor nos ama. Mas você vê que o dinheiro, ele procura trazer uma sensação, ou ele procura comunicar uma coisa que a Bíblia, que o Deus verdadeiro comunica. E aí a gente vai comprando isso, a gente vai absorvendo isso. Quando uma pessoa pensa assim: olha, se eu tivesse dinheiro eu seria mais feliz. Será que alguém já pensou aqui sobre isso? Se eu tivesse dinheiro eu seria mais feliz, porque eu poderia ir para Miami, na Ilhas, não, Ilha Caraguatá não, não é Ilha Caraguatá não, Ilhas Maldivas. Não é no Casqueiro não, irmão. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um cartão Black, né? Você vai vendo que o dinheiro ele vai toda hora tentando afirmar dentro do seu coração aquilo que somente o Senhor pode afirmar. O dinheiro ele tenta se colocar numa posição de alguém que é um socorro para você. Mas nós sabemos, a Bíblia diz: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não estou pregando contra o dinheiro não, eu quero mais dinheiro aqui, ó. Eu quero mais dinheiro aqui, ó, para me servir, para servir o reino de Deus. Que venha dinheiro para a gente melhorar, comprar, expandir. O dinheiro é uma bênção quando ele está no lugar certo. E o lugar do dinheiro, o lugar da riqueza é debaixo dos nossos pés. Lá na igreja primitiva, quando as pessoas traziam os seus bens, sabe onde era depositado? Não era depositado no altar não. E muito menos era feito leilão na igreja daquilo que era doado. Quando as pessoas traziam as suas posses na igreja primitiva, tudo era depositado nos pés dos apóstolos. Porque o lugar do dinheiro, o lugar de mamon, é debaixo dos nossos pés, é para servir a igreja, é para servir os filhos de Deus. Então Jesus falou assim: não tem como servir a dois senhores, meu irmão. Ou o Senhor é Deus da nossa vida, ou é o dinheiro. Ou o Senhor traz alegria, se o Senhor traz para você fé, confiança, então o dinheiro, meu irmão, ele vai ser só uma bênção, só, né, um recurso que Deus está confiando para você ir muito mais longe. Então eu quero declarar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, meu amado, se você está aqui, você anda preocupado, ansioso, receba essa palavra, a palavra de Deus. Comece a colocar o seu coração no lugar certo. Comece a colocar assim: o meu coração está guardado. Fecha os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Nós vamos louvar, mas eu sinto de orar com você sobre isso agora. Coloque a mão sobre o seu coração, porque por coisa muito pequena isso tem mexido com você.
Por coisas pequenas isso tem tirado você do seu propósito. Sabe, por coisa pequena isso tem mexido com a sua fé. Mas assim diz o Senhor: nessa noite eu quero guardar o seu coração. Então coloca o seu coração no lugar certo, porque quem te sustenta sou eu. Quem mantém você de pé sou eu. Nós acabamos de louvar e declarar que é Ele que enche os nossos pulmões. É o Senhor que enche você, é o Senhor que te dá saúde, é o Senhor que enche a sua vida de bens. Eu quero declarar, meu irmão, eu não sei para quem Deus quer falar eu não sei para quem Deus quer falar nesse final de semana, mas o Senhor manda dizer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que é Ele que vai fazer uma grande obra na sua vida. Para de confiar em carro, em cavalo. Para de confiar, irmão, na palavra de homem. Se algum homem virar para você e falar assim: eu vou fazer isso, 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 aquilo, você fala amém. Amém, tá bom, vamos esperar. Porque eu não estou apoiando a minha palavra, o meu coração na palavra de homem. Eu estou apoiando a minha vida eu estou apoiando nas promessas do Senhor. Aleluias. Então, com a mão no seu coração, quero declarar o Senhor guardando o seu coração de todo espírito de ansiedade, de toda a depressão. Eu quero declarar que na sua mente, a sua mente, ela está sendo agora, irmão, para a glória de Deus, ela está sendo tomada pela palavra de Deus, ela está sendo tomada pela paz que vem do Senhor. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor, e nessa adoração eu queria que você no seu lugar começasse a orar, e nós queremos declarar que o Senhor está quebrando hoje. Está quebrando todo espírito de mamon. Está quebrando nesse lugar em nome de Jesus. Toda ansiedade, ela já caiu por terra. Assim nós cremos, Senhor, em nome de Jesus.